Vamos ler, pega você a palavra de Deus, irmãos, e abra no Evangelho segundo João, capítulo 19. A leitura será a partir do versículo 28 até o versículo 37. Evangelho de João 19, do versículo 28 até o 37. Evangelho segundo João 19, capítulo, o versículo 28 até o 37. Vamos fazer a leitura então. Aqui nessa minha Bíblia tem um título, um subtítulo: A Morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados fora, pois os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furaram o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Pois isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Só até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem é a passagem que mostra o fim da missão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele sofre o último golpe, que é sede de beber água, lhe deram vinagre. Os irmãos já tomaram vinagre? Eu já fui tomar vinagre para fazer gargarejo. Me deram uma vez para tomar, para fazer. Só de pegar um pouquinho na goela, eu cuspi aquilo para fora, que eu fiquei horrorizado. É muito ruim. E ele com sede, e os homens na maldade deram vinagre ao invés de água. Colocaram vinagre na ponta e ele sugou aquilo porque estava com muita sede. Ele ia morder e sugar. E ele engoliu vinagre. Ou seja, judiaram o Filho de Deus até o último segundo da vida dele. E Jesus Cristo, sendo o Santo de Deus, aquele que não tinha pecado algum, ele não merecia nem nada disso, irmão. Quando a gente vê, ou a gente lê isso, e a gente imagina Jesus lá, eu quero que vocês pensem que aquele que estava ali deveria ser você e eu. A ira de Deus caiu nele, ele foi castigado sim, até o fim. Jesus Cristo morreu de hemorragia. Alguém morre com furo no pé e na mão, irmão? Não. Só se você não correr para tratar e ficar drenando o seu sangue, saindo, você vai morrer. Então, quando a Bíblia diz que ele deu o seu sangue, ele deu mesmo o seu sangue. O sangue foi vazando nos pés, saindo, até que ele foi adormecendo, morreu. Lentamente morreu por nossa culpa. O Filho de Deus. E os judeus espertos que eles eram, porque eles conheciam as Escrituras muito bem, e lá nas Escrituras diz que o corpo do Messias, nem um osso
um osso foi quebrado, eles foram até Pilatos pedindo para quebrar o osso dele, justamente para mandar um recado para o povo, se fosse necessário um debate, falar, esse não é o Cristo, por quê? Ah lá, tá com as pernas quebradas, quebraram as pernas dele, e nas escrituras diz que o Messias verdadeiro não teria nenhum osso quebrado. Os homens foram malandros, mas chegaram lá, os soldados viram que ele já estava morto, e espetaram o lado dele, e aqui diz, e furou-lhe o lado com uma lança, e saiu sangue e água. Sabe por que saiu água, irmão? Sangue e água. É aquele sangue, é aquela água meia misturada já com sangue, porque já não havia mais sangue em Jesus. Já não havia mais nada em Jesus Cristo. E ali então drenou-se o seu sangue, né? E aqui, irmão, para se cumprir a palavra de Deus, ela se cumpriu em toda a sua totalidade. Em toda a sua totalidade, né? A irmã cantou um hino agora há pouco sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. Eu peço que vocês folheiem a palavra aí mesmo e vai para o capítulo 24. O capítulo 24, no versículo 13. Aliás, eu estou confundindo. Deixa eu abrir aqui. É em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. No capítulo 13, lá fala sobre os 2 que estavam no caminho de Emaús. E eu vou ler aqui para vocês. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, aliás, eu vou chegar aqui fala o nome de um deles. Eu quero que vocês prestem atenção. O versículo 18 está falando assim, e responderam um, cujo nome era Cleopas. Então o nome de um desses era Cleopas. Quem era Cleopas? A Bíblia mostra. Se a gente começar a estudar a Bíblia, a gente acha. No mesmo capítulo que a gente acabou de ler agora, irmão, lá fala que tinha algumas mulheres no pé da cruz. Alguns versículos antes, nesse capítulo que nós lemos a palavra hoje, João 19. Eu quero que vocês vão para o versículo 25. Você vai saber quem que era aquele Cleopas que está no caminho de Emaús. Você vai descobrir aqui. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe. Quem que é? A tia de Jesus, a irmã de sua mãe. E quem é essa tia? E a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleopas. Irmão, se essa Maria é mulher de Cleopas, então esse Cleopas que está no caminho de Emaús, quem que ele é? Ele é tio de Jesus. Ele é tio de Jesus. Mas por que o próprio tio não reconheceu o seu sobrinho? Detalhe, não era só sobrinho. Estes homens acompanharam Jesus durante toda a sua pregação. O tio de Jesus não reconheceu Jesus Cristo. Por que não reconheceu? Irmão, quando Jesus ressuscitou da mesma forma com que ele estava antes de morrer. Ele estende a mão para Tomé e fala, mete a mão aqui no furo da minha mão e do meu lado. Ou seja, Jesus estava da mesma forma. Então, Jesus, irmão, muito provavelmente ele apanhou muito. Ele devia estar com o olho roxo, talvez inchado, beiços machucado e inchado. Porque praticamente lincharam Jesus no caminho que ele fez, carregando a cruz. As pessoas batiam, tinham ódio dele. E o tio não reconheceu. E por que o tio não reconheceu? Agora é que a gente vai ver como a palavra de Deus se cumpre. Toda a palavra de Deus se cumpre. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá
em Isaías, livro de Isaías, no capítulo 52. Isaías 52. Algumas Bíblias, irmão, está dando diferença no nome, viu? Está dando Cleópas e Cleópatra. É por causa da tradução, nomes comuns, quando é nome comum, aliás, como é nome próprio, às vezes tem algumas diferenças. Como o meu nome em alguma Bíblia é Jeozafá, em outros é Josafá, né? Então, tem algumas diferenças pequenas. Então, eu peço que vocês abram aí Isaías, capítulo 52. Está falando assim, no versículo 13. É só 3 versos, irmão. 13, 14 e 15. Isaías 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Irmão, presta atenção no versículo 14. Aqui está falando de Jesus Cristo. O título aqui fala a aparição, as dores e a glória do Messias. No versículo 14 está falando justamente das dores. As dores. São 3 versos. Um fala da aparição, no outro, na sequência, fala das dores, e no quinto fala da glória. No 14 está falando como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse versículo está falando que Jesus estava tão machucado que nós não poderíamos reconhecê-lo. Irmão, Jesus ressuscita todo machucado, irmão. Eles machucaram de verdade o Filho de Deus, irmão, e não bastaram deixá-lo bem machucado, irmão, porque não poderiam matá-lo no caminho. Eles sabiam disso, mas a gente pode judiar dele? Pode, judiar pode, vocês só não podem matá-lo. Ele tem que morrer na cruz. E bateram, irmão, quando ele cai no chão faltando força, é porque ele estava muito cansado e machucado. Ele foi arrastado pelo caminho, irmão. Cuspiram nele e ele foi crucificado nu. Nu, irmão, para envergonhá-lo. Irmão, tudo isso para fazer, lá no Salmo 22 fala, nós o contemplávamos, poderíamos contar todos os seus ossos. Isso significa, ele estava nu, nós poderíamos vê-lo e, se quiser, até contar cada osso dele. Nu, irmão, mas fizeram tudo o que puderam para humilhá-lo, machucá-lo e desprezá-lo. Sabe para que tudo isso, irmão? Para poder um dia colocar fé no nosso coração e nos salvar, irmão. O castigo que nós somos salvos, o castigo que Deus nos livrou, esse castigo não livrou Jesus, irmão. O castigo caiu sobre Jesus. Ele sofreu de verdade. Isso aconteceu com a vida de Jesus Cristo. E antes dele morrer, irmão, antes dele morrer, Lucas capítulo 22, vamos abrir aqui, Lucas 22, já sabendo do que ia acontecer com ele. Lucas 22, ele fala: e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Então, Jesus já deixou pré-determinado: lembrem da minha morte. Não se esqueçam do que eu fiz por você. Sabe o que significa lembrar da morte de Jesus, irmão? É lembrar do que aconteceu com ele por amor das nossas almas. É a gente lembrar de tudo o que aconteceu com ele, o sofrimento que ele teve, a morte pesada e dura e humilhante que Jesus Cristo teve, para que ele pudesse retornar ao Pai, irmão. Missão cumprida, voltando ao Pai, irmão, e falar: está feito, Pai, está consumado, o sacrifício foi preparado, o perdão dos pecados está pronto. E agora, irmão, a segunda fase desse trabalho é o Espírito Santo falar em nossas bocas, para que as pessoas creiam, se arrependam e sejam salvas, irmão. Agora é a nossa parte. Jesus fez a dele, deixou agora essa missão. Ele falou: agora vai vocês, agora é a vez de vocês. Vai até os confins da terra, anunciando para todos. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Essa é a nossa missão, irmão. E o Senhor Jesus deixou, irmão, ele não pediu mais nada. Ele só preparou a ceia. Para quê, irmão? A ceia é um momento marcado para que a gente não se esqueça do que Jesus Cristo fez por nós. A ceia, a Páscoa judaica era a mesma coisa. Por que Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro todos os anos? Para eles lembrarem de quando eles estavam no Egito, do que Deus fez por eles, de como que Deus salvou eles. A morte de Jesus é para nós nos ajoelhar e falar: Senhor Deus, Tu me salvou, eu não merecia, nem sei, Senhor, como agradecer o que o Senhor fez por nós. E a salvação, irmão, ela acontece apenas mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada que nós possamos fazer, irmão, que possa acrescentar a salvação, que venha fazer alguma coisa a mais pela salvação. Algumas pessoas acreditam em salvação por obra, que ele tem que ser perfeito, ele tem que fazer coisas e ser um santo, aí ele será salvo. A pessoa que pensa assim, irmão, é como se você pensasse numa escola com crianças. Nessa escola, só passa de ano aqueles que tiverem a média 10, ou A, em algumas escolas, ou A. Quem não tiver essa média é reprovado. Só que nessa escola, as crianças que são reprovadas são mortas. Eles matam. O que vocês iam achar? Essas crianças se salvariam pelos seus próprios méritos, porque nem todas iam conseguir alcançar essa média. Inclusive, não é nem crianças que não sejam estudiosas. Tem crianças que por si só têm dificuldades para aprender. Ela não é má, ela não é ruim, ela também é aplicada ao estudo, mas nem por isso, né, ela conseguiu tirar a nota máxima. Então, irmão, Deus, ele salva-nos pelo mérito do seu Filho, não no nosso. Não existe obra alguma que possa nos ajudar ou nos dar a salvação. A salvação está na morte de Jesus, como nós acabamos de ler agora aqui, irmão. Ele disse para o Pai sobre a obra da salvação: está consumado, Pai. Terminou. Está tudo pronto. E é esse sacrifício que remove todo o pecado de sobre nós, irmãos. Né? Então, eu peço que os irmãos meditem muito sobre isso aqui. De preferência, depois do culto hoje, leiam todo o capítulo, irmão. Capítulo 19 de João. Né? Esse capítulo, ele mostra o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos hoje ter os pecados removidos, lavados, né? A gente pudesse hoje estar em paz com Deus, ok? Bom, essa é a palavra. Deus abençoe a todos vocês. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. A ceia do Senhor, irmão, a ceia do Senhor
primeiramente, né? A ceia do Senhor. Essa ceia que nós estamos tomando, eu vou pegar um gancho da nossa irmã, que a preocupação dela, ela está sozinha lá. Irmão, e até na igreja da onde a gente veio, muitas pessoas tomam ceias, às vezes, isolado, em casa, sozinho, porque está doente, ou alguém que está num país lá que só tem ele de cristão, né? O importante é você participar da mesma comunhão, da mesma fé. Se você tomou em momentos diferentes, mas isso, no final de tudo, é juntado como se fosse um só povo, uma só fé, uma só comunhão com Deus. Entendeu, irmão? Então, se nós estamos reunidos aqui, irmão, no mesmo momento, no mesmo ato, sentindo a mesma coisa, no mesmo temor a Deus, irmão, esta ceia que você está tomando aí é como se nós estivéssemos todos juntos, tá? Outra coisa, sobre o pão, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou até virar aqui para poder explicar para vocês, tá? A Bíblia não fala no Novo Testamento necessariamente, irmão, que tem que ser pão asmo. O que é o pão asmo, irmão? É o pão que não tem fermento. É o pão que não tem fermento. E como que a gente entende? E o mais correto é a nossa ceia de hoje ser com pão asmo. Por quê? Porque a ceia, ela é a Páscoa. A diferença é que Jesus Cristo transformou a Páscoa na ceia. Na Páscoa eram 4 elementos. Era vinho, pão, ervas amargosas e o cordeiro. Jesus Cristo removeu 2, o cordeiro e a erva amargosa. Ele mandou que permanecesse e no caso tomasse o pão e o vinho. Então, o pão que Jesus comeu, qual que era? Pão asmo. Tá aqui, ó. Que é um pão sem fermento. O pão que ele comia, porque na Bíblia, irmão, na lei, na época de Jesus, o fermento simbolizava pecado. É o símbolo do pecado. E no corpo de Jesus, que é o pão, não tem pecado. Não pode haver o fermento, tá? Mas isso não está explícito no Novo Testamento. Não está falando explicitamente. Então, irmão, se não está explícito, nós não vamos colocar uma ordem. Se o irmão vai tomar e comer com pão normal, pode comer. Aí você me pergunta, aonde você se baseia nisso? Que eu vou mostrar na Bíblia. Tanto o pão, eu falei do pão. Agora, o vinho. Tem irmão que fala, irmão Josafá, eu não tomo vinho, posso tomar o suco? Eu falei assim, se você tomando suco, você está em paz com Deus, e você está tomando por fé, e você fica, né, bem com Deus, toma o vinho. E eu vou explicar isso na Bíblia. Tanto o pão, alguém fala, não, Josafá, eu estou em paz, eu quero comer o pão normalzinho, colocar, e eu vou explicar por que você pode. Eu vou explicar agora. Eu peço que vocês abram a Bíblia aí, Romanos capítulo 14. Romanos 14, eu vou explicar para vocês com base na Bíblia. Se a Bíblia disser, irmão, aí a gente faz. Se a Bíblia, ela dá uma margem de abertura, a gente obedece. Romanos no capítulo 14, irmão, eu quero que vocês abram aí, tá? Romanos capítulo 14, no versículo... Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Sei que estou certo, porque nenhum de vós, aquele que... a partir do versículo 6. Romanos 14, a partir do versículo 6. Nesse capítulo, algumas pessoas estavam questionando o apóstolo o que era mais correto. O que é mais correto? Eu quero fazer, o outro não. Então o apóstolo Paulo explica, ó, aquele que faz caso do dia, ou seja, aquela pessoa que não santifica o dia, que era o sábado, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Tanto que faz, tanto que dá importância, quanto que não dá importância, Paulo está falando, ambos estão fazendo isso por fé no Senhor, crendo que do modo que ele está fazendo, ele está agradando. E segue, o que come, para o Senhor come,
porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si. Ou seja, Paulo está falando, tudo que você faz, se você faz para agradar o Senhor, né? E é isso que é o ponto que Paulo está falando, ó. E nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, irmão, aqui nessa parte da Bíblia, versículos 6, 7 e 8, está falando, irmão, o que importa é, o que você fizer, faça de verdade, faça dando graças, faça com temor, e o Senhor dará graças ao que você está fazendo. Então, irmão, é a gente que tem que fazer, tá? Para mim, irmão, eu tomo vinho, aqui é vinho, e o meu pão não é difícil para mim arrumar. Às vezes, algum irmão é mais difícil, né? Mas para mim não é. Pode ser aquele Rap 10, o Rap 10 é fermento e água, irmão. Só aquele pão sírio. Então, se para mim tá fácil, eu prefiro tomar, porque a minha consciência me pede, eu vou comer o pão sem fermento. E vinho, porque a Bíblia fala em vinho. Mas tem irmãos aqui que já me contatou no particular, ele sofria do vício da bebida alcoólica. Então, fique longe da bebida alcoólica. Toma o fruto da vide, que é o suco de uva. O que importa, irmão, é o que você faz. Faz com fé. Faz com temor. Faça o seu melhor. E Deus te abençoará, irmão. Deus vai nos abençoar. Então, irmão, agora eu peço alguma pergunta. Os irmãos têm alguma dúvida ainda, alguma pergunta? Aproveita a oportunidade, porque senão a gente já vai fazer oração para tomarmos a ceia. Irmão Josafá? Sim. No caso, está escrito que diz que quem faz para o dia, come no dia, né? Então pode comer para o Senhor. E quem não faz questão do dia e toma para o seu próprio... não faz para o Senhor. Eu queria que você explicasse isso para nós, se nós sair de casa, por exemplo. Hoje eu saí de casa. Eu não fiquei consagrando o dia, mas eu orei a Deus. Não precisa consagrar dia. Isso aí é da onde a gente veio. As pessoas tentavam se santificar em um dia só, e o resto não, tá? A gente tem que ser sincero com Deus, fiel à sua palavra. Essa é a santificação. A santificação não é ficar um dia fechado em casa, não assiste televisão, aí naquele dia lá ele não põe a bermuda, ele fica quietinho, aí ele vai tomar ceia. Essa é uma ceia hipócrita, tá? É uma ceia fingida, ou seja, a pessoa às vezes está tentando enganar a Deus, tá? Porque aquilo que você está fazendo naquele dia, na verdade, não é você de verdade aquilo ali. Isso está em Caim e Abel. Caim e Abel, no dia da oferta, eles levaram o melhor que tinha. Eles colocaram a melhor roupa. Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim era mau. Todos os dias mal. Deus falou para ele, Caim, se bem fizeras, não haveria aceitação para ti? Ou seja, Caim, você é mau, você só faz o mal, e você chega aqui e você quer que eu receba? Deus está falando para ele, seja bom e eu vou te receber. Entendeu, irmão? Então, a ceia, irmão, não adianta. Outra parte que, às vezes, em Coríntios, as pessoas entendem errado ali, fala, aquele que toma indignamente, toma para sua própria condenação, né? Eu acredito que vocês já ouviram muito sobre isso, e eu vou explicar aqui para vocês. Ali não está falando da pessoa que pecou, que errou, ou que fraquejou, que nem eles falam. Porque se Deus for receber por indigna a santa ceia de alguém que pecou, todo mundo é indigno, porque Deus não classifica pecado maior nem menor, porque a santidade dele é grande. Pode ser pecado sexual,
pode ser um pecado de mentira, para Deus é pecado. Ali está falando naquele texto de Coríntios, indignamente, é você não entender que aquilo não é uma janta, é a ceia do Senhor. Quando a pessoa não sente, ela não entende isso, ela perde o temor, toma de qualquer maneira, e aí sim ela está tomando indignamente, que é o que Paulo fez lá. Por que Paulo escreveu isso? Porque as pessoas estavam tomando de qualquer maneira, um comia demais, né? Enchia a pança enquanto outros ficavam com fome, os outros saíam bêbados de lá, carregados. Paulo falou: o que é isso? O que vocês estão pensando que é isso aqui? Ou seja, vocês estão tomando para escândalo. E se estão gerando escândalo, é para a vossa própria condenação. Então, tomar, irmão, indignamente, é quando a pessoa toma sem fé. Está tomando por aparência, porque quer participar apenas, quer mostrar para os outros que está ali no meio, que faz parte. Não, filho. Toma com convicção, toma por fé, né? Toma para fazer parte do corpo de Cristo. Mais alguma pergunta? Nós temos pouquinho tempo, tá? Temos 8 minutos para terminar o culto. Então vamos lá. Eu vou fazer a oração, irmão, pelo pão e pelo o vinho, tá? E depois a gente toma. Eu tomo, vocês vão me acompanhar e vocês tomam também, tá? A gente vai começar, eu vou fazer a oração para os dois e quando for tomar, vai ser primeiro o cálice, depois o pão. Tá bom? Então vamos orar. Eu peço que vocês fechem os olhos, né? Deixa pertinho de você o cálice e o pão. E vamos orar. Amado Deus, Pai nosso que estás no céu, em nome de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, nós estamos agora, Pai, a igreja reunida e congregada, Senhor, pronta para tomar a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, o mandamento que Ele nos deixou para lembrar da morte e do sofrimento dele, Senhor, para não permitir que nós viéssemos a nos esquecer, Pai amado. Bendito Deus, queremos pedir, mais uma vez, perdoe os nossos pecados, porque tudo que sobreveio sobre o teu Filho foi por nossa culpa, nós reconhecemos isso e nós te pedimos misericórdia e perdão, Senhor. Também agradecemos, Senhor amado, pela oferta que o Senhor deu a nós, enviando o teu Filho, para que nós pudéssemos ter uma chance para nos salvar, Senhor Deus. Graças te damos por esta bondade, Pai amado. Hoje, nós que estamos aqui, Senhor, iluminados, convertidos, somos obra das tuas mãos, Pai amado. E agora, pois, Senhor, depois desta pregação da tua palavra, esses ensinamentos, está aqui à nossa frente, Senhor amado, o cálice e o pão, Deus bendito. E por isso nós queremos agora pedir a tua bênção, Senhor amado. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos este cálice, Pai amado, contém aqui o vinho, simbolizando o sangue do teu Filho, que foi derramado inteiramente por nós, Senhor, para que pudesse limpar o nosso pecado, Pai amado, para que pudesse nos justificar, ou seja, pagar a nossa dívida e pudéssemos então nos apresentar, Pai amado, justificados diante de ti. Amado Deus, te pedimos, abençoa este cálice, ó Pai querido, abençoa, Senhor amado, permita, Pai amado, que agora, neste momento, nós possamos estar agora ligados todos numa mesma fé e numa mesma comunhão para tomar tanto do cálice como também para comer, Pai amado, do pão, simbolizando o corpo. Pai amado, agora, pois aqui também está o pão, Deus, abençoa este pão, o corpo do teu Filho, Pai amado, que sofreu, Pai amado, apanhou, Senhor, deixou marcas no corpo do teu Filho por amor de cada um de nós que aqui estamos. Deus justo e maravilhoso, por isso te pedimos, abençoa, Senhor, este pão, que ele representa o corpo do teu Filho, para que quando nós estivermos com ele na nossa boca, Pai amado, estaremos então assim cumprindo a ordenança que o teu Filho nos deixou. Nós te pedimos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tá? Então, vamos tomar do cálice. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Santo é Deus. Semelhante ao pão, irmão. Graças te damos, Deus, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, fazendo isso, nós estamos cumprindo com uma ordem que Jesus deixou para a igreja, que é participar, né, da ceia, tá? A nossa ceia será 2 vezes ao ano, tá? No meio do ano, no final do ano, né? Para aqueles que vêm se achegando e ele possa também tomar a ceia junto conosco, certo? Agora eu vou passar aqui a oração para uma das irmãs que puderem orar para agradecer. Eu vou pedir para a irmã Graça Soares. A irmã pode orar, irmã, para agradecer? Aliás, perdão, é a irmã Adriana, né? Eu convido a irmã Adriana e fica a cargo dela aqui a oração, ou ela passar para alguém, tá? Então eu passo aqui para nossa irmã Adriana. Deus abençoe a todos vocês, viu? Amém, pastor. Deus abençoe também, mas eu quero pedir para nossa irmã Graça fazer a oração de agradecimento. Por favor, irmã. Glória. Tá bom, irmão. Deus abençoe. A ti, ó Pai, te rendemos graças por esse momento, Senhor eterno, qual o Senhor abençoou nesse ajuntamento aqui nessa sala virtual, na qual o Senhor tem abençoado de nós tomarmos a Santa Ceia. Queremos te agradecer porque aqui fizemos parte do teu corpo, relembrando a tua morte, Senhor eterno. Te agradecemos, Senhor eterno, por a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Senhor eterno, por tu, Senhor eterno, ter, Senhor eterno, nos ajudado, Senhor eterno, ter nos abençoado, ó Pai, não tem, Senhor eterno, bendito teu santo nome, ter nos encontrado para esse ajuntamento, esse momento, Senhor, tão especial na tua presença, ó Deus. Te agradecemos, te rendemos graça, porque o Senhor é bom na nossa vida. Graça nós te damos, Senhor eterno, pela a tua vontade, a qual o Senhor fez, Senhor eterno, pela a gente tomar, Senhor eterno, a tua santa ceia nesse dia, ó Deus amado. Te agradecemos, queremos agradecer ao Senhor Jesus, Senhor eterno, por quanto Ele morreu no madeiro da cruz para para dar perdão aos nossos pecados e salvação da nossa vida. Agradecemos a Deus por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Agora eu repasso Amém. para o pastor Josafá encerrar a Santa Ceia. Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Tá, irmãos? Vamos ficar firme, tá bom? O Senhor Deus ainda vai fazer muita coisa boa no meio de nós aqui, tá? Fique feliz aí da irmã Carminha. Não sei porquê, estava preocupado com ela. Até perguntei aqui para vocês sobre ela, né? E tá aí, ela passou por um aperto. O filho da nossa irmã também passou por um aperto, mas graças a Deus estamos todos bem, né? Então vamos encerrar o culto. Que a paz do eterno Deus que Ele colocou sobre o seu Filho, quem não tem o Filho não tem a paz. Que o Espírito Santo que Ele nos enviou nesta terra para nos ajudar a andar nela e junto com os conselhos de sua poderosa palavra, e continue nos guiando neste caminho que nos leva à vida eterna. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Irmão Josafá. Oi? Gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, graça e paz, né? Irmão,